Tarcísio de Freitas conseguiu um marco histórico nas eleições. Os aliados do governador de São Paulo venceram em 628 dos 645 municípios paulistas, representando 96% das cidades. Em contraste, a esquerda elegeu apenas 4 prefeitos para o PT, 4 do PDT e 9 do PSB. Além dessa expressiva vitória, a reeleição de Ricardo Nunes, aqui na capital, foi lida, foi entendida nos bastidores e declarada pelo próprio prefeito como uma vitória de Tarcísio, cravado como futuro. Vamos acompanhar. Meus amigos e minhas amigas, não posso deixar de agradecer publicamente, de maneira muito especial, ao nosso governador Tarcísio de Freitas. Tarcísio, seu nome é presente, mas o seu sobrenome é futuro. Votado há algum tempo como presidenciável, o governador de São Paulo vê um grupo político se fortalecendo em sua volta e apontado como o nome mais forte para tentar derrotar Lula em 2026. A interlocutores, Tarcísio tem dito que é cedo para falar sobre sucessão presidencial e manifestado vontade de disputar a reeleição ao governo daqui a 2 anos. Você, Roberto Mota, parece que cada vez mais pressionado Tarcísio de Freitas, principalmente depois desse processo eleitoral. É difícil, né? Ver alguém de uma outra sigla tão envolvido em uma campanha eleitoral, tão imbuído na tentativa de fazer alguém vitorioso. E deu muito certo, assim, essa parceria Ricardo Nunes e Tarcísio. Tanto que Nunes se refere, nesse discurso, a Tarcísio Gomes de Freitas como líder maior. Como o Tarcísio sai desse processo eleitoral, Mota? Muito bem. O governador Tarcísio foi fundamental na eleição de Nunes. E o presidente Bolsonaro foi fundamental na eleição de Tarcísio. A conclusão é lógica. Bolsonaro continua sendo o fator decisivo. Mas o governador Tarcísio, sem dúvida, saiu gigante dessas eleições. Ele enfrentou momentos difíceis, correu riscos, teve coragem quando muita gente estava dando um passinho para trás e, no final, saiu vitorioso, sempre declarando fidelidade ao presidente Jair Bolsonaro. A maior qualidade de Tarcísio é justamente aquilo que mais incomoda os seus críticos. É a habilidade de compreender o momento político e as forças que estão em jogo e tentar encontrar o melhor caminho para corresponder à expectativa daqueles que o elegeram. Você, Beraldo, essa vitória de Ricardo Nunes tem muito a ver com esse apoio de Tarcísio de Freitas, que abraçou Ricardo Nunes a campanha desde o início, desde o princípio, né? Muitos entendem que foi o fator fundamental, tanto que a gente percebe essa gratidão nesse discurso da vitória, né? Mas a dinâmica dos fatos dessa campanha de São Paulo deixam evidente que a atuação de Tarcísio de Freitas foi realmente fundamental, porque, como lembrou Mota, em alguns momentos ali de dificuldade, sobretudo em razão do advento Pablo Marçal, que bagunçou ali os planos dos caciques políticos, de que a reeleição de Nunes seria a coisa mais óbvia a acontecer, foi Tarcísio de Freitas que enfrentou todo aquele medo que as pessoas tinham, porque parecia que Pablo Marçal dominava a internet de forma solitária e que se você não beijasse a mão de Pablo Marçal, você teria todo o ódio do mundo contra você e que você não conseguiria se eleger e por aí vai. E Tarcísio pôs a bola no chão. Ora, há uma dinâmica em que a política funciona, há uma dinâmica em que as eleições funcionam e não se pode, no momento crítico, se acovardar porque está com medo de que é um fenômeno aí que você não conhece, não domina, não entende muitas vezes. E aí ele foi para cima, pegou Ricardo Nunes pela mão e todos os dias foi fazer campanha com Ricardo Nunes, mostrando que havia, sim, um caminho para se construir uma vitória.
E ele estava correto. Mas tem um outro lado da análise que se faz, Caniato, sobre o resultado geral dessas eleições. Há muita gente que fala, não, Jair Bolsonaro saiu fortalecido, saiu enfraquecido e tal. E eu não acho que a gente deva fazer uma análise do resultado geral, não só em São Paulo, mas nas principais cidades, no Brasil como um todo. Não é em relação à pessoa, mas sim ao campo. Quando a gente olha a disputa de Fortaleza, por exemplo, que terminou ali muito próximo, você imaginar que um candidato do PL, representando a direita, muito aguerrido, sim, apoiador de Bolsonaro, mas isso mostra que há uma demanda numa cidade muito importante como Fortaleza, que é dominada politicamente por políticos de esquerda há muito tempo, que agora há um espaço ali para um discurso de direita. Isso aconteceu em vários outros lugares. Então, eu acho que muito mais do que a análise sobre Jair Bolsonaro ganhou ou perdeu, se fortaleceu ou se enfraqueceu, eu acho que a gente tem que olhar do ponto de vista do discurso. A diminuição do PT e a ascensão de prefeitos que estão mais identificados à direita mostra que há um sentimento de mudança na sociedade brasileira, e eu não acho que essa mudança é por ideologia, mas eu acho que é pela constatação em vários lugares de que uma determinada fórmula não deu certo. E essa fórmula que não deu certo é que expõe a sociedade brasileira, sobretudo, a uma realidade que a gente fala muito aqui, que é a realidade do crime. As pessoas estão... Não é mais só a questão econômica que decide a eleição, mas é a questão do cotidiano. E o crime, hoje no Brasil, está transformando a vida das pessoas, não é para pior, é para muito pior. Então, estamos aqui hoje com o delegado Palumbo, que tem uma sensibilidade mais apurada até do que a minha sobre esse tema, mas eu vejo claramente que a sociedade passa um recado nessas eleições de que está se esgotando, ela não aguenta mais a dinâmica que construiu a vida que a gente tem hoje no Brasil. Certamente o governador de São Paulo mostrou o seu poder para influenciar votos. Você, delegado Palumbo, talvez tenha sido o cabo eleitoral que mais se destacou nessas eleições municipais, olhando, claro, para a eleição aqui em São Paulo, mas também essa quantidade de prefeitos apoiados por ele que conseguiram se eleger. Concordo. O Tarcísio teve comprometimento, teve atitude, ficou o tempo todo junto, deu as mãos, defendeu quando surgiu o Pablo Marçal, que foi sim uma ameaça, estava sozinho, sem tempo de TV, estava subindo nas pesquisas e depois acabou caindo por erros que ele mesmo cometeu. O Beraldo falou de segurança. A segurança pública, no meu ponto de vista, foi primordial. O eleitor hoje ele está muito mais atento que antigamente. Antigamente a gente só tinha diário oficial para saber o que é certo, o que é errado, o que um político votou, o que o político não votou, mas ninguém via diário oficial. Era raro alguém que se interessava em ir lá ficar folheando páginas e páginas de diário oficial ou esperando a imprensa convencional falar alguma coisa. Quando você tem um candidato que não se posiciona firmemente contra o crime, que não vai votar, por exemplo, num caso de aumento de pena do crime de furto, simplesmente não foi votar, que não se posiciona a respeito da saidinha. Aliás, a votação da saidinha foi simbólica, que para mim foi um erro. Claro que isso foi um acordo entre o centro, entre a esquerda. Para quê? Para que candidatos não mostrassem o seu tipo de voto, porque lá ia ficar demonstrado. O delegado Palumbo votou a favor do fim da saidinha. XYZ votou contra. Isso ia prejudicar nas eleições municipais. E como realmente prejudicou? Porque tem muito candidato que fala uma coisa, mas depois é desmentido pela internet. Sem falar que a escolha do vice de Ricardo Nunes, no meu ponto de vista, foi excelente. O coronel Homero Araújo tem uma história bonita na polícia, uma história de combate na linha de frente do crime, sempre foi linha de frente, nunca foi aquele oficial que se escondeu atrás de uma mesa ou que chegou a capitão e não vai mais para a rua. Não, ele sempre foi linha de frente. E quando foi colocado no CEAGESP, aliás, pelo presidente Bolsonaro, fez um trabalho exemplar.
Então, juntando esses conjuntos, a esquerda, mais uma vez, erra e sai menor do que entrou. Pois bem, é verdade. A gente vai trazer também vários aspectos e informações, porque tem muitos analistas e também pessoas que militam em partidos políticos que entendem que caso Jair Bolsonaro não consiga reverter a sua inelegibilidade, quem seria o candidato mesmo desse campo mais à direita seria Tarcísio Gomes de Freitas. E há quem aposte, caso isso aconteça, que Ricardo Nunes, prefeito reeleito, sairia como governador, sairia para governador em 2026. Será? Tem um outro destaque que eu preciso compartilhar com vocês, porque o governo de São Paulo vai enviar as cartas atribuídas ao PCC para o Ministério Público investigar. As mensagens orientam familiares a votarem em Guilherme Boulos. Esse tema ganhou destaque depois de Tarcísio de Freitas afirmar neste domingo que a inteligência do governo conseguiu interceptar essas mensagens. Em resposta, Boulos ajuizou uma ação no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para pedir a inelegibilidade do governador de São Paulo e também do prefeito reeleito. Segundo especialistas em direito eleitoral, a fala teve gravidade suficiente para condená-lo por abuso de poder político. Já alguns ex-ministros do Tribunal Superior Eleitoral não viram crime e acreditam que o caso não vai avançar. A atual presidente da Corte, ministra Carmen Lúcia, afirmou que a Justiça Eleitoral vai investigar esse caso com rapidez, com celeridade. Você, Mota, essa é uma notícia que ganhou a imprensa no dia de ontem, a informação compartilhada por Tarcísio Gomes de Freitas e também as reflexões de muitos especialistas em direito eleitoral. Há quem diga que isso pode avançar e poderia vir a prejudicar Tarcísio Gomes de Freitas, mas muitos entendem que não, que isso não avançaria. Enfim, queria que você trouxesse sua análise e reflexão. Só quero agradecer as pessoas das emissoras de rádio que chegam agora para escutar as análises dos nossos comentaristas, sempre agradecendo demais a parceria com a gente todos os dias. Você, análise de Roberto Mota agora. Começou de novo a brincadeira da inelegibilidade, né? Eu já falei várias vezes aqui sobre isso. Essa é uma brincadeira perigosa. Nós já alertamos várias vezes. No Brasil, parece que agora qualquer coisa é desculpa para tornar um cidadão inelegível. Mas o direito de ser votado é um direito essencial em uma democracia. Ou o Brasil respeita esse direito, ou vamos encontrar um outro termo para descrever o regime político do país. Você, Beraldo, como viu a fala de Tarcísio Gomes de Freitas, uma informação, na verdade, né? Porque a inteligência do governo teria interceptado essas cartas, acha que ele poderia ter escolhido um dia melhor para divulgar essas informações? Enfim, o que a gente pode esperar da Justiça Eleitoral e das apurações? Olha, Caniato, eu acho que ele não precisava ter dito aquilo naquele momento, até porque a fala dele não foi em torno disso. Ele estava ali respondendo à imprensa, houve uma insistência para que ele dissesse qual dos candidatos havia a orientação, e ele acabou dizendo com base em documentos, com base no trabalho da inteligência que a Polícia de São Paulo faz. Então, ele não mentiu, ele não usou de informação falsa para querer criar prejudicar a eleição de Guilherme Boulos, assim, fica muito claro ali no contexto, mas para evitar essa polêmica, talvez hoje, olhando para trás, ele avalie que não deveria ter dito o nome, não deveria ter aberto o nome naquele momento. Agora, há do outro lado esse esperneio todo que coloca como coisa corriqueira a perda de direitos políticos. Eu acho isso muito preocupante. Quando você, diante de qualquer coisa que aconteça, já parte para uma decisão que é uma decisão que tem que ser extrema, que é tirar direitos políticos de alguém, sobretudo por causa de uma fala, aí a coisa está complicada. Porque este Brasil em que você diz alguma coisa que a outra pessoa acha que não é verdade e ela acha que corrigir ou dar os seus argumentos para mostrar que o que foi dito é um equívoco,
que o que foi dito não é verdadeiro e ela já quer, sem provar que não foi, já quer partir para a inelegibilidade. Essa dinâmica não pode funcionar num país democrático e a gente tem que tomar uma decisão. Vamos ficar aplaudindo esse tipo de iniciativa ou vamos colocar a bola no chão e entender que não podemos tornar essa medida extrema algo que se aplica aí à torta e à direito, dependendo de quem eu gosto e de quem eu não gosto. Pois é, inclusive lideranças do PT chegaram a pedir a prisão do governador de São Paulo após essa fala. Na verdade, após ter compartilhado essa informação, né? Informação que foi levantada pela inteligência do governo do estado de São Paulo. Você, delegado Palumbo, ligado à segurança pública, qual é a reflexão que a gente precisa fazer dessa fala, o compartilhamento da informação no dia do pleito? Quando é um opositor, são favoráveis à prisão. Se não fosse opositor, aí não seria favorável à prisão. Eu compactuo do mesmo pensamento do Mota. Eu acho que para você tornar uma pessoa inelegível, tem que cometer um crime gravíssimo. O direito ao voto, a você se candidatar, a você ser eleito ou não, é sagrado. As pessoas têm esse direito, é um direito constitucional. Aqui, por qualquer motivo, a pessoa se torna inelegível. O Tarcísio é um homem inteligentíssimo. Mais uma vez, ele prova a lealdade dele com o Ricardo Nunes. Porque se alguém foi beneficiado com essa declaração, foi o próprio prefeito Ricardo Nunes. Mas ele não é um homem leviano. Ele jamais falaria isso se não tivesse provas. Tanto é que ele apresentou as provas. Pode não ter sido o momento oportuno para se fazer esse tipo de declaração? Sim, mas com isso ele ajudou mais uma vez a pessoa que ele carregou praticamente durante toda a campanha de mãos dadas para que se tornasse eleito prefeito da maior cidade do país. Mas bem, claro que a gente vai precisar aguardar o avanço desse processo, da tramitação e também de que maneira os órgãos competentes vão se posicionar, mas enfim, não podemos deixar de destacar que trata-se de uma informação que foi divulgada no dia do pleito, no dia da votação. Obviamente que os perdedores, os adversários vão tentar de todas as maneiras avançar com essa ação, mas eu pude ler muitas declarações de especialistas em direito eleitoral que veem baixa possibilidade, pequena possibilidade disso avançar e tornar de fato Tarcísio Gomes de Freitas inelegível. E eu nem estou falando do pedido de prisão, que esse sim me parece um pedido muito exagerado. Enfim, o Mota inclusive faz a sinalização de discordância, né, Mota, que naturalmente é um pedido exagerado que não parece ter a ver com aquilo que a gente trata aqui, né? Pedido de prisão, na verdade, deve ser endereçado para quem comete crimes de fato, né, Mota? Enfim. Eu queria fazer 2 comentários, 2 em 1 aqui. Primeiro, eu queria citar aqui o advogado André Marcília, um dos juristas mais respeitados do Brasil, que eu já recebi no Conexão Mota. Aliás, eu recomendo a todo mundo, assista esse episódio. O André Marcília postou o seguinte no X: se a fala de Tarcísio se fiou em publicação da imprensa, não se pode dizer que ele acusou e nem desinformou. Ele repercutiu uma notícia e tem esse direito. Se a notícia for falsa, ele poderia ser responsabilizado civilmente por repercutir uma notícia falsa. Mas falar em crime, inelegibilidade ou ignorar a publicação da imprensa é estratégia política que nada tem a ver com o direito. E eu digo mais, ver o governador Tarcísio inelegível deve ser o sonho molhado da esquerda brasileira. Imaginem retirar do jogo político o potencial herdeiro do presidente Bolsonaro. Imaginem incapacitar o governador que está combatendo frontalmente facções criminosas. Imagine neutralizar a autoridade de alguém que não aceita no seu estado invasões de propriedade como coisa normal. Seria um desrespeito total ao voto dos paulistas. Seria um deboche com o Estado de Direito e com a instituição do voto. Seria uma cusparada na cara do Estado de São Paulo. E basta conhecer um pouco de história
para perceber onde poderia dar um gesto como esse. Muitas pessoas chegando, e eu quero só destacar exatamente qual foi a fala do governador de São Paulo. Não é que ele fez um pronunciamento, olha, vem cá, imprensa, que eu preciso fazer um pronunciamento. Não, ele estava sendo indagado, questionado por vários jornalistas, ele disse o seguinte, vou abrir aspas, tá? Houve interceptação de conversas e de orientações que eram emanadas de presídios de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas de determinadas áreas a votarem em determinados candidatos. Fecho aspas. E aí, uma jornalista fez a seguinte pergunta: qual é, então, o candidato indicado pelo PCC em São Paulo? Qual era esse candidato, né, que a facção orientava? Daí, o governador disse: Boulos, ponto. Somente isso. Você, Cristiano Beraldo, claro que a gente precisa também refletir sobre a ciência do governador Tarcísio sobre a legislação e sobre aquilo que ele pode ou não falar em um dia de eleição, né? Não me parece que o governador seja um desavisado que não conhece absolutamente da legislação. Talvez ele esteja preparado para saber exatamente do que se trata. Afinal, é uma informação que foi levantada pela gestão estadual, né? Pelas forças policiais, as forças de inteligência. Então, não me parece que seja algo que deveria ficar guardado a 7 chaves. Mas, de fato, poderia ter sido dito em outro momento, mas a jornalista questionou justamente ali, no domingo. Neto, eu acho que ele poderia não ter dito ou dito aquilo em outro momento simplesmente para evitar esse burburinho, porque ele não fez absolutamente nada de errado. Não é que ele disse que havia uma acusação contra o candidato, que o candidato estava mancomunado com o crime. Ele não falou absolutamente nada disso. O que ele disse, de novo, perguntado, provocado por jornalistas e falou, foi uma frase, ali respondeu com uma palavra, sem fazer juízo de valor, é que o crime, então uma facção criminosa, conforme documento interceptado pela inteligência de São Paulo, estava orientando o voto num determinado candidato. Ele estava dizendo que o candidato sabia, ele não estava dizendo que foi combinado com o candidato, ele não estava dizendo que o candidato é parceiro da facção criminosa, ele não disse absolutamente nada disso. E aí é muito interessante que este mesmo candidato, que foi acusado frontalmente de ser usuário de cocaína, ele, no segundo turno, foi confraternizar, fazer live com aquele que o acusou, segundo ele, de forma leviana e criminosa. Mas estava lá, paz e amor, fazendo live, discutindo São Paulo e tal. E aí agora, diante de uma resposta a uma pergunta de um jornalista, resposta curta, totalmente pontual, sem juízo de valor, sem remeter a nenhum tipo de comportamento do candidato, aí não pode, aí é um crime, aí é prisão, inelegibilidade, etc. Quer dizer, como é que você justifica esse tipo de comportamento contra Tarcísio de Freitas depois de ter ido lá se abraçar, se confraternizar e fazer amizade com Pablo Marçal, que o acusou de consumo, de ser viciado em cocaína? Quer dizer, bem estranho isso, não? Só destacando para a nossa audiência, a campanha de Guilherme Boulos acabou protocolando 2 medidas na Justiça Eleitoral. A que poderia levar à inelegibilidade é a ação de investigação judicial eleitoral. Esse processo pode levar à inelegibilidade de Tarcísio, de Ricardo Nunes, também do coronel Melo Araújo, por 8 anos, além da cassação do diploma da chapa de prefeito. Enfim, esse processo vai tramitar na Justiça Eleitoral de primeira instância aqui em São Paulo. Obviamente que a gente vai acompanhar todos os detalhes e os desdobramentos. Agora, deixa eu chamar o delegado Palumbo, porque, delegado, muitas pessoas também nos questionaram aqui se é uma prática comum de facções criminosas enviarem esse salve, né, que é uma espécie de comunicado orientando o voto. É uma prática recente? Isso sempre aconteceu? E
E qual é a reflexão que a facção faz para escolher A, B ou C? Caniato, há muitos anos que isso acontece aqui na cidade de São Paulo. Aliás, em determinados bairros, só pode entrar para fazer campanha quem pertence a determinados partidos. O mais surreal desse pedido absurdo é colocar o prefeito Ricardo Nunes, que sequer abriu a boca para falar nada. Quer torná-lo inelegível porque ele não abriu a boca. Se o Beraldo fala alguma coisa, o Mota fala alguma coisa, você não pode ser responsável por nada, Caniato. Se eu falar uma besteira aqui, o Beraldo não pode ser responsabilizado por nada. Eu também acho que o governador Tarcísio não fez absolutamente nada. Ele apenas repercutiu uma notícia. Ele foi perguntado, foi indagado e respondeu. A resposta curta e grossa, bolos. Agora, isso é uma prática comum do crime organizado. Eles não estão só envolvidos na política, querendo fazer vereadores, prefeitos, deputados, senadores. Eles também dão ordem. E lá é ordem, tem que obedecer. E nas comunidades, algumas comunidades é a mesma coisa. Se você não for de um determinado partido, você não entra. Se você entrar, você vai ser ameaçado, você vai ser subjugado e muito provavelmente vão te tirar de lá a pontapés. A gente está falando, claro, em linhas gerais, mas a impressão que a gente tem, né, Mota, é que muitas vezes determinada facção entende que se determinado candidato chegar ao poder, talvez algumas agendas serão atendidas, inclusive contribuindo para o trabalho daquela facção. É uma análise grosseira, mas é mais ou menos por aí? Caniato, vamos fazer um comentário genérico. Sim, né? claro. Sem entrar não tem nada a ver com esse caso de São Paulo. É um comentário genérico, uma reflexão. A gente sempre fala aqui sobre medidas que alguns parlamentares tentam aprovar no Congresso para endurecer a legislação penal, a retirar benefícios dos criminosos, benefícios injustificáveis e imorais, como da saidinha, por exemplo. Qualquer tentativa que é feita para se retirar esses benefícios absurdos ou aumentar a severidade da legislação penal, qualquer tentativa desse tipo aqui no Brasil encontra resistência de um batalhão de pessoas, de entidades e de políticos. E a gente sempre se pergunta aqui, né? Como é que pode uma pessoa que recebe voto do cidadão para ir para o Congresso Nacional defender os direitos das pessoas, como é que pode essa pessoa, quando chega lá, se dedicar à defesa dos direitos dos criminosos? Como é que pode um político que é eleito pelo povo se recusar a acabar com a saidinha, mexer mundos e fundos, céus e terras para manter a saidinha? Quando a gente mostra aqui que a saidinha resulta na morte de policiais, na morte de pessoas. Então, Caniato, talvez essa seja a explicação. Tá? Talvez esses atos, esses esforços para preservar benefícios, para reduzir a pena de criminosos, talvez, eu estou especulando, talvez isso possa ter algum resultado eleitoral. Tá? E essa seja a explicação para atitudes que, de outra forma, pelo menos para mim, parecem suicidas, porque não só vão provocar repulsa da maioria da população. Eu não acredito que a maioria das pessoas vote em alguém que acha que o criminoso tem que ser colocado na rua, que não merece ser preso porque é uma vítima da sociedade. Eu não acredito que a maioria das pessoas vote numa pessoa assim, né? Não só isso, mas a maioria desses parlamentares um dia vai deixar de ser parlamentar. Eles vão voltar para as ruas, eles vão andar nos mesmos lugares que todos nós andamos. E é matematicamente certo que eles vão acabar sendo vítima de crime, porque no Brasil todo mundo acaba um dia sendo vítima de crime. Só para não perder a lembrança, Caniato, esse final de semana, uma amiga querida minha, a Fabiana, que já foi secretária de Estado, atleta de elite, tem um trabalho de assistência social, ela estava no carro, às 9 horas da manhã, de um sábado, na Barra da Tijuca. Vieram 2 sujeitos com arma, batendo no vidro dela. O carro dela, graças a Deus, era blindado, mas o sujeito
9 horas da manhã, Canhato. Imagina isso, na Barra da Tijuca, no engarrafamento, à luz do dia. 2 sujeitos com armas esmurrando, batendo com a coronha no vidro do carro dela, gritando palavrão, dizendo que iam matar ela se ela não abrisse o negócio, e ela parada ali, sujeita a isso. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então é incompreensível, me dá uma sensação assim terrível constatar que existem políticos que fazem da defesa desses indivíduos, de indivíduos como esse, o seu meio de vida, né? E quem sabe até a forma com a qual consegue se eleger. Pois bem, agora só quero compartilhar com a nossa audiência. A Rose mandou a seguinte mensagem: essa informação era relevante, era importante. Por que o governador deveria privar a população de saber disso? Por que o PCC pede voto para um e não pede voto para outro? Eu gostei de saber. Legal, Rose, obrigado pela mensagem. Quer fechar você, Beraldo? Não, todos nós gostamos de saber. O único ponto é que esse burburinho era esperado porque é feito uso desse episódio para vitimar um lado e dizer que o outro está se favorecendo. Quando, na verdade, essa carta ela já produziu o efeito que ela precisaria produzir. Né? Você não viu pessoas se convencendo em razão dessa declaração do governador. Não foi, o efeito foi irrelevante. Né? A gente pode falar isso com base nas pesquisas que já indicavam uma diferença bastante difícil de Guilherme Boulos recuperar agora às vésperas da eleição. Então, não acho que houve um impacto eleitoral. E a orientação foi passada. E a gente tem que se perguntar o seguinte: como isso é uma prática que o delegado Palumbo aqui já nos reforçou, que isso acontece de forma cotidiana e rotineira, vocês acham que a orientação ia ser para votar em quem? Num candidato que tem um coronel muito bem avaliado, segundo o delegado Palumbo aqui nos trouxe, não apenas pela sua atuação no CEAGESP, mas também quando estava na corporação? É claro que haverá preferência para outro candidato que não esse, que tenha um vínculo forte com forças de segurança. Então, isso me parece muito óbvio. Agora, as pessoas, de fato, sim, têm o direito de saber o que está acontecendo. E é papel também do governador de colocar essas informações em público. Meu comentário é só pelo efeito de burburinho que se cria e todo esse palco que se dá para que acusações sejam feitas e tal, por mais que não tenham, no final, nenhuma consequência prática, mas isso poderia, eventualmente, ter sido evitado. Só para compartilhar com a nossa audiência, não tratava-se também de uma informação inédita, viu? Porque Portal Metrópolis e Portal UOL, portal de notícias do Grupo Folha de São Paulo, já tinham, inclusive, divulgado a carta, o tal salve do PCC com essa informação. Enfim, isso amplamente divulgado, inclusive, por portais de notícias. Quem puder checar no Google, é importante a gente também colocar isso no debate. Você, delegado Palumbo, sobre a orientação do voto, queria só que o senhor trouxesse também uma reflexão sobre muitas vezes, e a gente não está falando desse caso em especial, isso poderia ser analisado em outras cidades também, mas muitas vezes tem a ver com aquela postura adotada pelo candidato. O Mota, o Beraldo falaram do Coronel Melo Araújo, o vice na chapa de Ricardo Nunes, enfim, uma figura oriunda das forças de segurança. Isso acaba mexendo com a avaliação também dos grupos criminosos. Olha, ali tem policial, eles vão chegar, vão colocar uma força diferente, vão administrar de uma forma diferente. Vamos no outro que talvez as coisas sejam mais leves, mais suaves, mais tranquilas. É exatamente isso. Eu tenho certeza que eu não tenho um voto de bandido, porque eu sempre torço pelo mal do bandido. Eu sempre torço para que ele se estrepe. Eu sempre torço para que ele se dê mal. E tenho certeza que o Coronel Melo Araújo compactou do mesmo pensamento. É difícil um bandido querer votar num policial. Eu acho que é quase que impossível isso, né? Agora, eu volto a dizer, né? O governador Tarcísio, ele só falou porque foi perguntado, foi indagado. E a grande verdade é que, como o Beraldo mesmo falou, todo mundo já sabe disso. Sim. Hoje em dia, não é só o cidadão do bem que tem celular, não.
O cidadão do mal, o presidiário, também tem celular. E eles acompanham o que acontece. Eles sabem, olha, aquele lá, ele vota a nosso favor. Aquele lá está sempre nos defendendo. Toda rebelião, aparece aquele político para nos ajudar. Todo confronto, todas as vezes que um dos nossos morre, aquele determinado político aparece para nos defender. Sim. E são sempre dos mesmos partidos. E aí faz com que a população carcerária seja orientada a votar sempre nas mesmas pessoas. Tá certo. É claro que a gente vai seguir acompanhando a tramitação desse processo, enfim, se de fato vai avançar e se Tarcísio Gomes de Freitas e também a chapa campeã na Prefeitura de São Paulo ficarão inelegíveis ou não.